Hoje eu quero falar sobre o anime Gachiakuta. Eu terminei a primeira temporada e eu resolvi fazer um vídeo falando da minha opinião sobre o que eu achei, dos pontos positivos, pontos negativos, se realmente vale o seu tempo esse anime, sem exagero, sem discurso profundo, só o que foi a minha experiência assistindo esse anime. Em Gachiakuta, a gente acompanha o Rudo, que é uma pessoa que vive nesse mundo de tudo que é considerado lixo é totalmente descartado, inclusive seres humanos. Depois dele ser acusado de um crime, ele acaba sendo jogado nesse mundo de descarte, onde ele acaba tendo que aprender a sobreviver e a lidar com as questões desse mundo. Essa história ela mistura ação, suspense e um conceito muito legal de mundo que eu realmente não tinha visto em algum outro anime. Não que eu também tenha uma vasta lista de animes assistidos, mas eu gostei demais do conceito desse anime, pra mim é um dos pontos mais fortes dele. O primeiro ponto positivo desse anime, pra mim, é o visual dele, cara, que é deslumbrante, é muito bonito, é muito detalhado a arte do anime. Todos os personagens são muito bem desenhados, é muito bem feito. E pra mim o que chama muita atenção são as cores usadas. Elas realmente são bem vibrantes, destaca muito, sabe, durante as batalhas, né, no visual deles. Cara, é assim, absurdo a coloração que eles conseguiram implementar nesse anime. Deixa muito vivo, muito. Não sei explicar a palavra exata, mas, cara, fica muito bonito. Outra coisa também, que pra mim destaca muito, é o traço do anime. Ele, como eu já disse, além das cores serem lindas, ele também é muito bem desenhado. E isso ajuda bastante, cara, sabe, durante as batalhas e tal. Eles usam um pouco 3D também nesse anime. E isso, cara, deixa um nível acima, sabe? Porque ultimamente algumas empresas vêm usando tanto 3D nos animes que, cara, meio que não é anime mais algumas coisas, sabe? É só ali o estilo de personagem, só que é usado tanto 3D que acaba estragando. E em Gachiakuta não, eles é basicamente tudo desenhado mesmo. E nossa, cara, é muito bonito, é muito agradável você assistir esse anime falando dessa parte visual dele. E o design dos personagens, sabe? Eles conseguiram trazer uma personalidade para cada um deles ali que você consegue ver muito a diferença disso, sabe? Não são personagens genéricos, não tô falando da parte de aprofundamento de personagem, mas na parte visual mesmo, assim. Eles são bem fortes, assim, cara. Não sei se você entende o que eu tô falando, mas eles são bem marcantes, né? Tipo, você vê tal fulano, você já sabe quem ele é pelas características que ele tem. Você pouco confunde um personagem com outro, como tem em alguns animes. Por exemplo, o Jujutsu Kaisen, mesmo você confunde um personagem que apareceu, acho que na primeira temporada, com o Okuta. É esse o nome dele? Nossa, eu esqueci o nome dele. Enfim, o que tem a Rika lá. Eles mudaram a aparência dele pra não confundir com o Megumi e acabou ficando parecido com outro personagem. Mas, enfim. E em Gachiakuta não, né? Eles conseguem trazer essa característica bem forte pra cada personagem. E, nossa, me deixa o anime muito bonito. Falando em pontos positivos, pra mim também um dos mais fortes nesse anime é a construção de mundo dele, o conceito dele, sabe, nas coisas que ele busca trabalhar. E, nossa, eles acertam muito nisso, cara, porque como eu mencionei lá no comecinho, eu não tinha visto esse conceito em outro anime. Vocês podem falar aí nos comentários, mas eu não vi, cara, tipo, usar esses objetos que você cuida tanto, né, que você ali mantém por toda uma vida e usar ele para ter poder, você transforma esse objeto, você dá um novo uso para ele. E eu achei muito legal esse conceito do anime, sabe, de pegar lixo e mostrar que, tipo, não é só um descarte aquilo, sabe, aquilo pode ser útil para outra pessoa. E é um conceito muito bem trabalhado que pra mim deu uma profundidade a mais nesse anime, cara. Como último ponto positivo, não menos importante, né? Eu acho que é a introdução, nossa senhora, que introdução boa. As duas são, da primeira metade da primeira temporada e a da segunda metade. A da primeira metade eu gostei mais, que é mais heavy metal ali, o que eu curto mais. A segunda é boa também, não deixa a desejar não, mas a primeira é um nível acima. Mas como nem tudo são flores, eu vou falar agora alguns pontos negativos que eu percebi assistindo esse anime. O principal deles pra mim é o vilão, que eu achei meio... Ai, cara, meio broxa esse vilão aí, meio sem graça, sem sal, sabe? Não sei, ele é muito frouxo, ele fala demais, sabe? Ele só fica papeando, papeando, papeando e não caminha, sabe? E na verdade ele vai aparecer bem mais pro final da temporada. Talvez quiserem deixar isso pra segunda temporada, que já está confirmada, tá? Que vai acontecer. Mas, nossa, cara, eu não gostei do vilão, não. Eu achei até que aquele outro carinha, eu esqueci o nome dele, o das garras lá, eu achei ele muito mais vilão do que o próprio vilão. Sabe, ele
passou muito mais risco para os personagens do que aquele vilão deles que eu achei bem fraco. Espero que melhore isso na segunda temporada, viu? Eu não tô lendo o mangá, tá? Então, não sei o que acontece, se vai manter esse cara mesmo, mas talvez eu leia, vamos ver. Aí, falando desse carinha das garras, ele me lembra muito o Mahito, cara, do Jujutsu. Nossa, como ele é insuportável, cara. Mas ele é insuportável de um jeito bom, que você pega tanta raiva dele, que, tipo, ele realmente passa o que é proposto do personagem, né, cara? É aquele cara chato, insistente, que não cala a boca, que, sabe, só quer fazer maldade, maldade, maldade. E eu gostei. Gostei, acho que foi um dos melhores personagens do anime. Outro ponto que me incomodou bastante no Gachiakuta é que a partir de certo momento da temporada, as coisas começam a arrastar um pouquinho, sabe? Cria ali uma barriga muito grande e você acaba ficando um pouco, sabe, meio que desanimado de assistir. Não desanimado, desanimado é meio forte, né? Mas você acaba ficando ali um pouco, tipo, nossa, cara, não vai caminhar, sabe? Tipo, precisa andar esse anime. E eu acho que acho que tem 24 episódios a primeira temporada. Eu acho que se eles tivessem deixado uns 16, eu acho que tava assim, tipo, perfeito, cara. Porque em vários momentos é tanta conversa, é tanto papinho que as lutas não acontecem, demora pra acontecer, sabe? Demoram pra ser finalizadas e isso acaba me incomodando, porque os personagens ficam conversando tanto, sabe, o vilão com o herói, fica conversando tanto que fica muito arrastado, cara. E, tipo, nossa senhora. Esses últimos episódios, pra mim, foram um pouco cansativos por conta disso, sabe? Eu já queria terminar logo, não por ser ruim, mas porque, sabe, eles estavam falando tanto que me incomodou. E como último ponto, que foi negativo pra mim, alguns personagens com potencial que foram desperdiçados de certa forma. O Ending, eu acho que ele é meio Satoru Gojo, né? Tipo, lembra bastante, até o dublador é o mesmo. Sim, eu assisti dublado esse anime. Mas eu acho que ele tem um potencial desperdiçado, tanto como alguns outros também dos zeladores, né? Sabe, parece que eles nunca estão lutando a sério. Como mencionei no outro ponto negativo, é tanta conversa que, tipo, eles não lutam, cara. Eles ficam falando demais e não lutam. E alguns personagens que você espera bastante deles, por eles terem sido apresentados como fodões, eles lutam pouco, como o Ending, que é pra ser, tipo, o fodão dos zeladores, acaba lutando pouco. São cenas muito curtas de ação deles que te empolgam, mas acabam tão rápido e só tem aquilo. Você fala, poxa, cara, sabe, esperava mais, esperava uma luta dele, tipo, sabe, quase até a morte ali e não acontece. Então eu acho que isso incomoda esse desperdício de potencial de alguns personagens, mas dá para relevar, tá? Um quesito geral, essa temporada me agradou até. Eu dou aí uma nota 7, tá bom? O final eu achei que poderia ter sido melhor também, já entra como outro ponto negativo pra mim. Eu achei que foi meio broxa o final, tá meio desanimado assim. Eu esperava alguma coisa mais grandiosa assim, e tudo mais, tanto que as batalhas finais, como eu já disse, alguns personagens não são explorados o seu potencial máximo e acaba que não tendo um final tão impactante assim, que, tipo, que realmente deu um gancho pra você, meu Deus, preciso continuar assistindo, eu preciso ir ler o mangá, eu preciso esperar a segunda temporada logo. Eu acho que não, assim, cara, acho que se você realmente gostou da obra em geral, daí você vai aguardar uma segunda temporada, mas se você achou meio bosta, acho que talvez você não vai querer procurar a segunda temporada quando ela for lançada. Eu achei que poderiam ter dado um final um pouco melhor pra essa temporada. Mas enfim, eu achei que foi bom o anime. Tem muito potencial mesmo, levando em conta todos aqueles pontos que eu citei no começo, aqueles pontos positivos. Eu acho que esse anime tem um grande potencial para ser maior do que ele é atualmente. Ele é pouco conhecido, né? Cara, eu acho que eles estão no caminho certo. Eu espero que a segunda temporada seja melhor e que eles aproveitem mais alguns personagens que mereciam um destaque maior nessa temporada. Quero saber de vocês, galera. Vocês assistiram Gatiuca? Se assistiu, gostou, não gostou? Concorda com o que eu falei ou não também? Pode comentar aí, tá bom, galera? Não esquece de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no canal, que é muito importante. E é isso, galera. Valeu e até mais.